A gente volta com uma reportagem especial sobre a ciência no Brasil. O Fantástico conversou com cientistas de todo o país para fazer um panorama depois de 4 anos de abandono e de um discurso anticientífico do governo anterior. A gente encontrou equipamentos parados, laboratórios em más condições e até pesquisadores trabalhando de graça. E também muitas mentes brilhantes que, por falta de oportunidades, preferiram sair do país. Outono de 2023. Uma equipe de cientistas embarca numa expedição pela Amazônia. São por volta de 8 da manhã. A gente está cruzando de balsa, saímos de Belém. Estamos indo 1h30 para uma região onde aquele grupo de pesquisadores da Federal do Pará estuda a biodiversidade. Eles estudam as inúmeras espécies, muitas delas ainda desconhecidas, que habitam a nossa floresta. A maioria dos lugares a gente nem sabe o que tem. Para muitas espécies a gente nem sabe quais espécies que são, e as que a gente tem, a gente não sabe onde elas são distribuídas. Hoje a gente está investigando, tentando identificar os grupos biológicos que a gente tem nesse riacho, né? Plantas aquáticas, os insetos e os peixes. E com isso entender o padrão de distribuição e a riqueza das espécies que a gente tem na região. Eles também precisavam analisar a qualidade da água, mas não vai dar. Nós usamos uma sonda e é um dos equipamentos que infelizmente quebrou e nós não temos condições, não temos recursos no laboratório para consertar. A mais de 3.000 quilômetros dali, o Laboratório de Química dos Materiais da Universidade Federal do Paraná faz ciência de vanguarda. O conhecimento científico é uma coisa que vai indo em ondas pelo planeta inteiro. Eu estou aqui numa linha de fronteira que tem um monte de gente, de pesquisadores de alto nível ao redor do globo que estão indo junto. Mas além de concorrer com os gringos, os químicos liderados pelo professor Aldo precisam enfrentar a realidade da ciência brasileira. A gente todo dia acordava com uma ameaça de corte de recursos para as universidades. Então a gente chegava aqui e não sabia se ia ter luz para os equipamentos funcionarem. Em Belo Horizonte, na Universidade Federal, esse outro grupo pesquisa doenças negligenciadas. Quando a Covid-19 paralisou o planeta, eles se mobilizaram para ajudar. Logo no início da pandemia, a gente percebeu que estavam chegando os testes de diagnóstico para a Covid com valores exorbitantes. Saía R$300 cada teste. Era preciso criar rapidamente um teste brasileiro. Mas com que verba? E a alternativa foi abrir uma vaquinha para que as pessoas da sociedade, quem se sentisse confortável, fazer uma doação, qualquer valor que fosse. Pois é, vaquinha para fazer pesquisa, equipamentos quebrados, falta de luz em laboratório. Essas são só algumas das muitas histórias que a gente ouviu rodando o Brasil para falar com os nossos pesquisadores. E o diagnóstico foi unânime. Fazer ciência no Brasil nunca foi fácil, nunca jorrou dinheiro. Mas mesmo para quem está acostumado com a vida dura, como é o caso dos nossos cientistas, os últimos 4 anos foram especialmente pesados. Os anos Bolsonaro, como é que foram para a ciência brasileira? Terríveis. Infelizmente, não só pela falta de recursos, mas pela negação do valor da ciência. Contínua e constante. Você teve momentos que foram melhores para a ciência. Agora, um momento de enfrentamento radical dela, um momento em que as pessoas se orgulham de serem ignorantes, isso eu nunca tinha visto. Não foi só um desmonte, né? Foi toda uma propaganda contrária à ciência, tentando incultar na sociedade uma certa aversão até pela ciência. O professor Galvão foi pessoalmente atingido por esse discurso anti-ciência. Em 2019, ele era diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, quando o então presidente atacou os dados do Instituto sobre desmatamento na Amazônia. Mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Galvão reagiu e acabou demitido. Agora, volta a um cargo de liderança, como presidente do CNPq, o principal órgão federal para financiar ciência e tecnologia. É claro, Álvaro, que a razão de estar aqui, né? Naturalmente, a minha indicação teve um simbolismo enorme. O desafio é grande. No número de bolsas de pós-graduação do CNPq, a queda durante o governo Bolsonaro é clara.
Em 2019, ano da posse, o CNPq pagava cerca de 8.600 bolsas de mestrado por mês. Em 2022, eram 4.021, queda de 53%. De doutorado, eram cerca de 8.400 bolsas em 2019. Em 2022, o número caiu para 6.759. Enxugaram 20%. Sem falar que as bolsas federais ficaram 10 anos sem reajuste, o que só mudou no mês passado. Pela primeira vez, depois de 10 anos, as bolsas de pesquisa pagas pelo governo federal serão reajustadas.